Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 4.5, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Use o roteiro desta seção para esboçar a curva y igual x ao cubo mais 6x quadrado mais 9x. Bom, primeiro item a se fazer é item A, que é encontrar o domínio da função. Bom, aqui temos um polinômio. O polinômio não tem restrição nenhuma, portanto, o domínio dessa função é x pertence aos reais. Esse é o domínio, ou seja, qualquer valor de x. Bom, depois, o item B dessa seção diz para encontrarmos as intersecções com os eixos. Bom, ou seja, o que é fazer isso? É fazer a condição de x igual a 0 e y igual a 0. Primeiro, se o x for igual a 0, vamos encontrar aqui que o y vai dar 0. 0, 0 e 0. Então, temos y igual a 0. A segunda condição é fazer o y igual a 0. Se o y for igual a 0, a gente vai ficar com 0 igual. Aqui temos x em todos os termos, então podemos colocar um x em evidência e vamos ficar ali dentro com x quadrado mais 6x mais 9. Ou seja, para essa multiplicação ser igual a 0, temos duas condições. Ou o x é 0, ou o x tem que zerar esse termo aqui. Desse termo a gente pode fazer soma e produto ou calcular em Bhaskara para reduzir esse polinômio, tá? Então, fazendo por Bhaskara aí, que é o mais comum que o pessoal consegue fazer. Vamos lá, delta é igual a b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Ou seja, vamos ter 36 menos 36, delta igual a 0. Então, vamos ter uma raiz que vai ser x igual a menos o b, menos 6, mais ou menos a raiz de delta, vai ser 0, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Ou seja, esse x que a gente vai encontrar vai ser menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Então, a gente pode reescrever isso como sendo 0 igual a x vezes x menos a raiz. Menos com menos dá mais, x mais 3 ao quadrado. Ou seja, ó, o valor que zera isso daqui é o menos 3. Então, temos duas condições. X igual a 0, x igual a menos 3, tá? Então, temos os pontos aí, 0 e 0, e o ponto menos 3 e 0, tá? Vou colocar ponto 1, ponto 2. Esses são os pontos onde cortam aí os eixos. Bom, depois a gente tem o item C. No item C, pede para determinar se existe simetria. Bom, para verificar a simetria, a função não é periódica, não é seno nem cosseno, tangente, nada de função trigonométrica, não é periódica. Para verificar se é uma função ímpar ou par, ou seja, simétrica em relação ao eixo y, se for par, simétrica em relação à origem, se for ímpar. A gente aplica na função a função de um menos x, ou seja, então aqui vai ficar menos o x ao cubo, aí aqui fica mais 6 vezes, onde era x fica menos x ao quadrado, e aqui onde era x fica mais 9 vezes menos x, ou seja, vamos ter aqui menos x ao cubo é menos x ao cubo, que menos x ao quadrado dá x, então aqui fica mais 6x, e aqui fica menos 9x. Colocando o sinal de menos em evidência, aqui vai ficar x ao cubo, aqui como era mais fica menos 6x, e ali fica mais 9x. Ou seja, colocamos o sinal de menos em evidência, e lá na função, ela não voltou a ser a função f de x. Isso aqui é diferente da função f de x, porque é mais e mais, aqui deu menos e mais. Então, como não virou nem menos f de x e nem voltou a ter o f de x,
ela não é nem ímpar e nem par, portanto, não tem simetria. Bom, depois, no item B, a gente precisa encontrar as assíntotas, tá? Bom, as assíntotas verticais não existem. Por quê? Porque a função é contínua, tá? Não tem nenhum problema aí de domínio. Agora a gente precisa ver as assíntotas horizontais. Para isso a gente precisa aplicar o limite de x tendendo a mais ou menos infinito da função f de x, tá? Então, vamos aplicar aí. O que a gente vai ter? Ó, limite de x tendendo a mais ou menos infinito da função, tá? Vou pegar a função, como é tendendo a mais ou menos infinito e a gente tem um polinômio, a gente coloca o termo de maior potência em evidência. Seria o x ao cubo. Então, seria x ao cubo, aí aqui fica 1, aí aqui fica mais 6. Como era x ao quadrado, a gente divide por 1x. E aqui, como era x, a gente coloca o mais 9 sobre o x quadrado. Quando a gente multiplica por x ao cubo, volta a ser x ao cubo. Quando multiplica por x ao cubo, divide por x, fica x quadrado. Quando divide por x quadrado, volta a ser x, tá? Bom, agora a gente tem aí o domínio dessa forma, vamos separar os limites, um para cada um. Então, a gente faz o limite para x tendendo a mais infinito, de x ao cubo, 1 mais 6 sobre x, mais 9 sobre x quadrado. O que vai acontecer? 6 sobre infinito é 0. 9 sobre infinito é 0. Então, aqui dentro ficou positivo. Infinito ao cubo é infinito ao cubo positivo. Então, é mais infinito o limite. E aí a gente faz o limite para x tendendo a menos infinito. Para que função? A mesma. X ao cubo, 1 mais 6 sobre x, mais 9 sobre x quadrado. O que vai acontecer? Esse 6 sobre menos infinito, 0. 9 sobre infinito, 0. Ficou positivo lá dentro. Menos infinito ao cubo dá menos infinito. Potência ímpar, número negativo elevado à potência ímpar dá negativo. Então, vai para menos infinito o resultado do limite. Então, não temos assíntotas horizontais, tá? Por quê? Porque ficou mais infinito e menos infinito. Não tem nenhum número aí. Bom, aí, das assíntotas, a gente vai para a letra E, que é estudar os intervalos de crescimento ou decrescimento. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Não tem nenhum problema aí. Não temos simetria, não acontece nada, não temos assíntotas. Então, a gente não precisa verificar o que acontece antes ou depois de um valor, porque não existe problema de domínio. Então, não tem nenhum número a avaliar entre esses intervalos, a gente vai estudar os valores só da primeira derivada. Então, a gente vai fazer a primeira derivada da função para achar os pontos críticos para interpretar o crescimento e decrescimento. Primeira derivada da função, lembrando que o y é exatamente a função de x. Então, derivando x ao cubo, a gente vai ter 3x ao quadrado. Derivando 6x ao quadrado, tombo 2, vamos ter mais 12x. E 9x derivando, fica apenas 9. Tá? A gente pode colocar o termo do 3 em evidência, fica x quadrado mais 4x mais 3. Aí a gente pega a primeira derivada e iguala esse termo a zero. Tá? Então a gente vai achar os valores de x que vão zerar essa equação. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau, a gente pode fazer Bhaskara novamente. Ó. Então, delta igual b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Então, vai ser 16 menos 12, que é igual a 4. Então, vamos ter x igual a menos b, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vamos ter x1 sendo menos 4 mais 2 dividido por 2,
Menos 4 mais 2, menos 2, dividido por 2, menos 1. E vamos ter um x2 como sendo menos 4 dividido por 2. Então, vamos ter aí, menos 2 aqui, desculpa. Menos 6 dividido por 2, temos aí o menos 3. Então, temos dois pontos críticos, tá? Então, a gente tem que avaliar o que acontece dentro desse intervalo. Então, a gente vai lá, a gente pode montar aqui, ó, um esqueminha para ver o que acontece. Então, aqui a gente coloca a derivada, função de x. Aí a gente coloca aqui, ó, o primeiro número mais negativo, menos 3. Aqui a gente coloca o menos 1. A gente vai avaliar o que acontece aí. Para não precisar ficar calculando, a gente pode escrever esse termo, aqui é 3 sempre constante, a gente pode escrever esse termo como multiplicação. Ficaria esse termo aqui, como as raízes são negativas, ficaria x mais 1 vezes x mais 3, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, x mais 1, aí a gente põe aqui x mais 3, e aqui embaixo a gente coloca o resultado, que é a multiplicação entre eles, x mais 1 vezes x mais 3, vezes o 3, né, que está lá é constante e já é positivo. Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar da seguinte maneira. Antes do menos 3, pega um número lá, menos 4. Menos 4 mais 1 dá negativo. Antes do menos 3, menos 4 mais 3 dá negativo. Menos com menos dá mais. Se deu mais, significa que a função cresce. Aí, entre menos 3 e menos 1, pega o menos 2. Menos 2 mais 1, a gente tem aí dá menos 1, dá menos. Pega o menos 2 mais 3 dá 1, dá positivo. Menos com mais, dá menos. Então, significa que nesse intervalo decresce. Aí a gente tem aqui, depois do menos 1, pega o 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 3, 3. Mais com mais, mais. Então, significa que cresce. Então, a gente sabe que antes do menos 3 sobe, entre menos 3 e menos 1 cai, e de menos 1 para lá sobe. Tá? Esse é os intervalos de crescimento e decrescimento. Depois, letra F. Letra F, a gente vai estudar os valores. Valores de máximo e mínimos, tá? Mínimos locais. Então, o que a gente tem aí? Para estudar os valores de máximo e mínimos locais, a gente precisa da primeira derivada igualada a zero para achar os pontos críticos, que é o menos 3 e o menos 1. Agora, para verificar quem é os pontos de máximo e mínimo, a gente precisa da segunda derivada de x. Bom, então a gente tem a primeira derivada aqui, deriva aqui fica 6x, tá? Deriva aqui fica mais 12, tá? Isso, e deriva o 9 dá 0. Ou seja, a gente tem os dois pontos críticos, a gente estuda a segunda derivada igual a gente fez na parte de cima, tá? Põe aqui. Aqui a gente põe os intervalos, pontos críticos, menos 3 e menos 1. Tá? Opa, não precisa fazer assim não. Apagar aqui. Aqui é só aplicar e ver se é maior ou menor. Então, f de menos 3. F de menos 3 a gente vai ter menos 18 com mais 12, vai dar menos 6, ou seja, menor que 0. Portanto, ponto de máximo. F, duas linhas de menos 1. Menos 6 com mais 12 dá 6, maior que 0. Portanto, ponto de mínimo. Ou seja, a função sobe e desce, ponto de máximo no menos 3. Desce e sobe, ponto de mínimo no menos 1. Tá? Bom, então, definidos os valores de máximo e mínimos locais. Depois vem a letra G. Na letra G, a gente estuda aí concavidade e pontos de inflexão. Tá? Para isso, a gente pega a segunda derivada, que é f duas linhas de x, que deu 6x mais 12 e igual a 0. Tá? Então, a gente vai ter x igual a menos 12 dividido por 6, x igual a menos 2.
Então aí no x ao menos 2 é um ponto crítico. Aí aqui sim a gente faz lá aquele esqueminha dos pontos para ver onde está a concavidade. Então aqui é menos 2, tá? O que a gente tem lá? A segunda derivada é só uma equação, 6x mais 12. Se fosse mais complexa a multiplicação, faz esse esqueminha aqui do menos e mais, menos, mais, para facilitar, tá? Então só tem essa aí. O que a gente tem? Antes do menos 2, pega lá, menos 3 vai dar menos 18, tá? Mais 6 menos 6, ou seja, é negativo. Antes do menos 2 negativo, concavidade para baixo. Depois do menos 2, pega o zero, vai dar 12, ou seja, positivo. Deu positivo? Concavidade para cima. Portanto, teve troca de concavidade? Teve menos 2, ó, escrevi assim, x igual a menos 2, ponto de inflexão. Bom, temos pontos de inflexão e aí vem a letra H. Tá? O último passo, fazer o esboço do gráfico. Bom, chegou aí a hora dele. Vamos fazer o esboço do gráfico após todos os passos. Então a gente tem aí y e x. Vamos fazer aí agora o esboço. O que a gente tem de informação? Domínio todos os reais, onde intercepta o gráfico 0, 0, menos 3 e 0. 0, 0, 1, 2, menos 3 e 0. Passa por esses dois pontos aí a função, interceptando do eixo. O que a gente tem mais? A gente tem lá, não tem assíntotas, vai para mais infinito depois, aí, quando vai para mais infinito, e para menos infinito quando vem para o menos infinito no x. Aí temos intervalos de crescimento. Temos o ponto menos 3 e menos 1, então a gente precisa marcar o menos 1 aqui, que vai gerar alguma relação de crescimento e decrescimento. E temos o x menos 2, também aí ponto importante do nosso gráfico. Então o que a gente vai aí? Vai achar os f's dessa função. Aqui já é ponto, aqui já é ponto. Se a gente calcular f de menos 2, ou seja, pega o menos 2 e joga na função. A gente vai calcular lá e vai achar menos 2 para ele. Então aqui é outro ponto. Se a gente pegar f de menos 1 e jogar na função, a gente vai achar menos 4. Tá? E aí é outro ponto da função. Tá? Se a gente pegar um ponto antes aqui, ó, do que acontece, menos 4, e jogar, a gente vai achar menos 4 também na função. Então o que a função faz? Ó? 0 é ponto de... menos 3 é ponto de máximo. Então tem uma curvinha assim, ó. Então a função desce aqui, ó, até o menos 2. Menos 2 é ponto de inflexão, ou seja, estava descendo, agora vai subir. Então, continua. Menos 1. Menos 1 é ponto de mínimo, ó. Vai lá embaixo e sobe. Passa pelo zero porque corta. Depois do zero faz o quê? Quando tende a mais infinito, vai para o infinito. Então, sobe. Tá? Vou colocar aqui que sobe mais estreito, ó. Se a gente jogar lá f de 1, 9 mais 6, 15 mais 1, 16. Vai lá em cima. Então vem bem estreitinho aqui, ó. Arrumando estreitinho, vai lá em cima, nem dá pra ver. Do menos 3, passa lá no menos 4 e vai lá para baixo. Por quê? Porque quando o limite vai para o menos infinito, dá menos infinito. E aí a gente tem o esboço do nosso gráfico, que é y igual a x ao cubo mais 6x mais 9. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado.